Fala galera, hoje é dia de Em Nome do Pai. É uma história da Marvel escrita pelo J. Michael Straczynski e desenhada pelo Olivier Coipel e pelo Marco Djurdjevic no ano de 2008. Thor renasceu após o Ragnarok e trouxe de volta Asgard e praticamente todos os outros deuses asgardianos, inclusive seu meio-irmão Loki, agora num corpo feminino. Mas apesar disso, a sua amada Sif e seu pai Odin são os únicos que ainda não foram encontrados. Tudo isso foi visto na HQ O Renascer dos Deuses, então é muito importante que você tenha lido essa história ou visto o vídeo que eu fiz aqui no canal. O link vai estar aqui na descrição. Passa lá primeiro antes de continuar aqui. Mas se você já leu essa HQ, se inscreve no canal e já deixa seu like nesse vídeo para ajudar na divulgação. E agora sim, senta aí. Senta que lá vem a história. A história começa logo após o esforço de Thor em trazer de volta de uma só vez todos os deuses asgardianos adormecidos dentro de mortais na Terra. Ele abusou do seu poder, a força Odin, e agora exausto, é levado de volta a Asgard por Balder e Rogun. Thor pede que seja levado até as suas câmaras, onde ele precisa entrar no sono de Odin, um tipo de descanso espiritual, onde depois de um tempo ele teria sua força recuperada, e antes de entrar deixa Asgard aos cuidados de Balder. Nessa câmara, que simula um estado entre a vida e a morte, Thor descansa, o que acaba deixando livre o corpo do Dr. Donald Blake. Nesse limbo, Thor encontra os corvos de Odin, que julgam o deus do trovão, perguntando como é dormir na cama do seu pai, com os poderes do seu pai, e nunca ter ido atrás dele como fez com os outros deuses asgardianos. Thor diz que só pode restaurar os que caíram durante o Ragnarok, e Odin caiu antes desse acontecimento, e não havia nada que ele pudesse fazer. Um pensamento confortável, mas falso. Thor não queria trazer seu pai de volta, e quando Odin não apareceu no seu último esforço, ele não se importou com isso. E então os corvos revelam que Odin está ali, nesse limbo entre a vida e a morte. Thor vai ao encontro do seu pai e chega durante uma batalha entre Odin e Surtur, o responsável pelo Ragnarok. O deus do trovão presencia Surtur ferindo seu pai mortalmente, enquanto ao mesmo tempo ele golpeia o demônio e o mata. Antes de morrer, pai e filho conversam e Thor revela que foi até ali através do sono de Odin. Mas seu pai fala que isso já não é mais seu. Agora, além do trono, esse é o poder e o sono de Thor. O deus do trovão tenta reanimar seu pai, dizendo que ele pode trazê-lo de volta à vida, já que pode tocá-lo, que sabe que ele está ali. Mas Odin diz que se Thor realmente quisesse seu pai de volta, ele já o teria feito, mas não o fez. Assim como Odin também não faria em seu lugar. Nesse momento Odin explica como foi a sua relação com o seu pai, Bor. Bor era um dos deuses que criou os asgardianos. Conquistou tudo o que tinham, ensinou Odin a lutar, a pensar, a liderar e a defender os sonhos do seu pai, mas não ensinou a ter os seus próprios sonhos. Odin andou na terra, em Midgard, antes dos humanos e pensou em fazer seu legado ali, por isso fez o primeiro sopro de vida na criação do homem. Mas Bor não concordou e por isso castigou os humanos com todas as dores possíveis. Durante uma guerra entre asgardianos e seus inimigos, os gigantes de gelo, Bor partiu atrás de um deles que fugia, mas não percebeu que era uma armadilha e acabou sendo transformado em neve viva por um estranho ser. E a cada instante o vento levava uma parte dele. Odin foi até seu encontro, aonde Bor pediu ajuda, mas Odin não fez nada. Anos se passaram e Odin é o todo-poderoso de Asgard, mas a cada inverno ele ouve a voz do seu pai chamando e o atormentando pelo que fez, e por nunca encontrar um jeito de resgatá-lo. Quando Thor nasceu, ele tinha os olhos de Bor. Foi quando Odin percebeu que a roda iria girar novamente. Para ser quem somos, devemos matar nossos pais.
Para nós humanos é uma figura de linguagem, uma expressão onde é entendido que para amadurecer precisamos sair da asa dos nossos pais, mas para os Asgardianos a expressão é levada um pouco mais a sério. Então o fato de Thor nunca ter ido atrás de Odin, ou de não querer ou não se importar em que ele não tenha voltado de alguma forma, é natural dos deuses nórdicos. O nascimento de Thor fez com que todas as noites Odin recebesse a visita da voz e do espírito do seu pai, até que um dia ele diz que, para deixá-lo em paz, Odin deveria mostrar seu arrependimento quando outro pai fosse morto pelas suas mãos. Então ele deveria adotar a sua criança órfã. Num combate com seus inimigos então foi quando Odin matou um gigante de gelo e seu pequeno filho foi até o encontro do seu pai morto. Odin sabia que precisava adotá-lo e então o chamou de Loki. Depois de tudo que Loki fez os deuses sofrer, inclusive sendo quem iniciou o Ragnarok, Odin percebe que isso teria sido a vingança do seu pai por ter abandonado seu espírito. Durante essa conversa, Odin vai se recuperando dos seus ferimentos, revelando que vive agora num ciclo eterno nesse limbo, onde ele e Surtur se matam todos os dias e estão destinados a lutar por toda a eternidade. Talvez esse seja o seu castigo, ou talvez ele sirva a um propósito maior, a evitar com que Surtur saia daquele lugar. Então Odin pede para ficar, para que Thor siga sendo o líder supremo de Asgard e se liberte da figura do seu pai. Mas antes de partir, Thor e Odin lutam lado a lado uma última vez contra Surtur. E desse jeito, seu pai não morrerá nesse dia pelo menos. Enquanto isso, Donald Blake volta aos Estados Unidos e parte para Nova York, aonde se encontra com uma velha conhecida, a enfermeira Jane Foster, antigo interesse amoroso de Donald Blake e Thor. A Jane Foster já partilhou o mesmo corpo com a Sif no passado, então o Donald Blake tá ali para tentar descobrir se elas ainda podem ter alguma ligação, já que a amada de Thor não renasceu como os outros. Jane se irrita por ele ter ido ali atrás da Sif e não atrás dela, e sai chateada. Donald Blake ainda espera pelos corredores do hospital na intenção de falar com ela. E enquanto isso, uma senhora num leito chama por ele e suplica para que o Dr. Donald Blake a ajude. Seu nome é Sra. Chambers. A Jane volta e se desculpa pela crise que teve antes e diz ao Donald que infelizmente Sif não tá mais no seu corpo. Com isso, Donald Blake parte dali. Uma enfermeira corre para ajudar a tal Sra. Chambers ali no hospital, revelando que a senhora tem a alma de Sif em seu corpo. E a jovem enfermeira na verdade é Loki. Perdoado por Odin, agora Thor volta do seu sono a Asgard. Mas enquanto isso, Balder se sente estranho, sem ver muito sentido para sua vida. E justo nesse momento de fraqueza é onde aparece Loki, jurando que mudou suas atitudes e que não é mais maligno ou falso e mentiroso como era antes. Inclusive Loki demonstra a Balder que pode ser confiável e que Thor é o egoísta. Thor que diz que deseja que os Asgardianos sejam livres, mas na verdade quer que sigam da maneira que ele deseja. Loki oferece ajuda a Balder então, e ele se abre dizendo que sempre viveu para ser o ponto de início do Ragnarok, já que a lenda dizia que quando Balder morresse, seria o início do fim. Então ele sempre treinou para ser o melhor, sempre lutou com toda a garra, e agora que o ciclo do Ragnarok foi quebrado, não existe mais motivo para ele fazer alguma coisa. Então, se aproveitando da situação, Loki revela um grande segredo a Balder. Ele e Thor são meio-irmãos. Balder é também filho de Odin, ou seja, herdeiro legítimo ao trono de Asgard. E Thor sabia desde o princípio. Se Balder duvida, então que pergunte ao próprio Deus do Trovão. Balder então parte ao Salão Real e confronta Thor, que revela a verdade. Ele realmente é filho de Odin, que durante sua época de conquistas se deitava com milhares de mulheres.
Mas após o seu nascimento, ele começou a ter visões de Balder morrendo, então procurou por respostas, até que lhe foi dito que a morte do seu filho seria o início do Ragnarok. E no recomeço desse ciclo, somente o Balder voltaria a renascer, mas se ele morresse antes do Ragnarok, ele nunca mais voltaria e a linhagem de Odin seria perdida para sempre. Ou seja, se isso fosse revelado, ele passaria a ser o alvo de todos os inimigos de Asgard. Mesmo isso tendo sido escondido dele, Thor tinha deixado cartas prontas para que fosse entregue e revelado a Balder sobre seu passado, caso ele morresse, para que desse jeito Balder assumisse o trono em seu lugar. Por mais que tenha sido ruim esconder a verdade, isso foi necessário e Balder aceita. Então agora que não existe mais o ciclo do Ragnarok, ele pode ser revelado como príncipe legítimo ao trono e toda Asgard comemora o anúncio. Naquela noite é a data de 1 ano da morte do Capitão América, um grande amigo do Thor. Então ele vai até o seu memorial e conversa com o espírito do capitão. E para honrá-lo, sobe até os céus e eletrocuta alguns satélites para que o mundo fique completamente em silêncio, sem transmissões de rádio, de TV, de nada, por exatamente 1 minuto, dando o devido respeito ao grande guerreiro que foi o Capitão América. Em Asgard, Balder é deixado como líder toda vez que Thor sai de lá, e ao seu lado sempre tem Loki, criando desavenças em seus pensamentos. Loki até mostra como os Asgardianos são mais vulneráveis ali em Midgard, quando um deles é morto em uma briga sem sentido. Os deuses são enfraquecidos ali e precisavam voltar ao seu lugar de origem. Loki diz que Thor, deixando Asgard flutuando na terra, é como deixar os deuses presos por barras sem permitir que vivam suas próprias vidas. Cada vez mais, Loki vai cultivando uma inimizade entre Balder e Thor. Loki se faz de santo, como se realmente tivesse mudado, mas a gente vê que ele trama algo quando vai ao encontro de uma das deusas que renasceu também, a deusa dos mortos, Hela. Loki vai até ela pedindo sua ajuda, e ali revela que usa essa aparência feminina por um propósito, para ser aceito como uma nova criatura, já que com o seu mesmo rosto anterior ele seria decapitado no mesmo momento. E além disso, o corpo que ele usa é na verdade o corpo de Sif. Como ele não quer que esse corpo volte para sua verdadeira dona por enquanto, Loki pede ajuda a Hela, em troca de que ele tá quase para derrubar Thor, e isso seria o maior prêmio para ela. Ele quer voltar no tempo e Hela tem esse poder, além de preservar seu corpo feminino por algum tempo. Hela traz seu velho corpo e Loki é então enviado ao passado, onde a gente vê um ciclo acontecendo. A criatura que matou Bor foi o próprio Loki, e foi ele quem convenceu a si mesmo quando criança a fazer todo o teatro quando seu pai morresse para que fosse adotado por Odin. Ou seja, toda aquela sequência vista no começo foi armada pelo próprio Loki, criando desse jeito um grande paradoxo. Vendo aonde fica o paradeiro dos restos de Bor, o avô de Thor e pai de Odin, Loki volta ao presente e veste a sua pele de Sif e parte para lá, aonde devolve a vida ao antigo comandante de Asgard. Mas Loki faz com que ele veja tudo nesse novo mundo como ameaça, e por isso Bor começa a atacar carros e pessoas. Thor vai até o local das explosões e vê que se trata de um Asgardiano, mas ele nunca conheceu seu avô, então não sabe quem ele é. Mesmo assim, tenta ajudá-lo. Bor tem a visão nublada por Loki e vê Thor como um monstro, então desse jeito ele o ataca. Sua força é descomunal e Thor sofre com os seus golpes, mas se reergue e revida, iniciando um grande combate. Até que ao atacar com seu Mjolnir, Bor para o martelo com uma mão, deixando Thor espantado e desse jeito pede ajuda a seus antigos amigos, os Vingadores. Mas um novo grupo de Vingadores surge, pessoas que ele desconhece,
são os atuais Vingadores nessa época, mas ao mesmo tempo também são vilões. Bor ataca a todos, vendo monstros e acaba facilmente com esses Vingadores. Então Thor reúne todas as suas forças e volta ao combate. Nesse exato momento, Loki vai até Balder e anuncia a volta de Bor na Terra e partem para lá. Eles chegam no exato momento da batalha final, quando Thor, juntando todo o seu poder, usa seu martelo Mjolnir e ataca Bor ao mesmo tempo que ele também ataca. Mas Thor o supera e acaba matando seu inimigo. Mas a violência foi tão grande e o impacto foi tão forte que isso acaba quebrando o Mjolnir. Nesse momento, Balder diz que aquele é Bor, o arquiteto de Asgard, pai de Odin e avô de todos eles. Thor não sabia e sofre pelo que acabou de fazer ao lado do corpo sem vida de Bor. Loki aproveita para falar que o que Thor fez é imperdoável. Ele não só matou um Asgardiano, como matou um rei. E a punição por matar qualquer membro da família real é a perda de todos os seus títulos e honrarias e a expulsão de Asgard. E como a lei deve ser seguida, Balder acaba expulsando Thor de Asgard. Desse jeito fechando toda a armação de Loki até agora, sem que ninguém soubesse o que ele andava planejando. Loki finge que tá triste com esse acontecido e aproveita para dizer que eles deveriam se mudar para um lugar melhor, com um clima mais favorável e lugares para andar e caçar como faziam antigamente. Um lugar que ele conhece ali em Midgard, que ele vem conversando com o rei dessa terra e ele próprio convidou para que todos os Asgardianos se mudem para lá. Eles não podem mover Asgard porque só o Thor tem esse poder, mas o povo pode se mudar para esse pequeno país, a Latvéria, regido por ninguém mais, ninguém menos que Victor Von Doom, o Doutor Destino. E é desse jeito que termina a história. Em Nome do Pai continua a qualidade de Renascer dos Deuses, mas dessa vez trazendo mais elementos para a história e deixando um pouco mais de lado o tom cômico e leve e dando espaço a um tom mais sério e pesado. Thor e Odin nunca se deram muito bem, sempre tiveram um certo desentendimento, mas aqui a gente entende que isso é porque eles se parecem bastante, sendo que a história segue uma certa passada de bastão, como se Odin agora deixasse todo o legado e destino de Asgard nas mãos do filho. O destino de Odin aqui é digno e traz um peso e uma dramaticidade com o fim dele nas histórias do Thor, pelo menos por enquanto. Balder, que poucas vezes é trabalhado nas HQs, tem bastante destaque aqui, inclusive trazendo mais perto para as HQs a história dele comparada com a mitologia nórdica mesmo. Mas o maior destaque com certeza é Loki, e como ele trama seus planos e arma suas trapaças para cima de todos de forma que a sua vontade seja feita. O roteiro é amarrado e bem feito, dá uma dinâmica muito boa e a arte é maravilhosa como no encadernado anterior. Os dois artistas aqui têm mérito, o que enriquece mais ainda a história. As HQs do Thor sempre foram difíceis de trabalhar. Stan Lee e Jack Kirby fizeram uma obra-prima e Walt Simonson deu continuidade em uma das melhores fases do herói. Mas fora isso, Thor sempre teve mais baixos do que altos. E aqui, o J. Michael Straczynski trouxe de volta as histórias do Thor ao alto patamar das histórias da Marvel. A minha versão aqui é um encadernado de luxo da Panini, que traz toda essa história e ainda é fácil de ser encontrado. Em Nome do Pai tem relações pessoais sendo bem desenvolvidas, tanto entre Thor e Odin, quanto entre Odin e Bor, o que inclusive traz um caminho diferente e uma reviravolta nas histórias do herói. Mas a história acaba deixando um gostinho de quero mais no final, que inclusive se passa lado a lado com o resto das histórias da Marvel na época, o Reinado Sombrio, sendo que tudo se encontra mais pra frente em O Cerco. Mas isso é história para outro dia.
Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo. E o Nerd All Stars agora é parceiro da Amazon, então sempre que você quiser encontrar um quadrinho ou um mangá para comprar, entra pelo link que eu vou deixar na descrição dos vídeos. Desse jeito você vai acabar ajudando no crescimento do canal e encontrando materiais com desconto. E se você quiser mandar alguma coisa para cá, o número da caixa postal vai estar aqui na descrição. Me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.